Pode aumentar o som que o César Entrevista está de volta com o Eminho do Muamba. Eminho, a gente sabe que banda é loucura total. Conta uma história de viagem, coisas que deram errado. Já aconteceu isso? Ai, cara, acontece tanta coisa assim que... por exemplo, da gente... No meu caso, assim, a casa é muito grande, a casa noturna é muito grande, eu entrar pro lugar errado, cara, sabe? Tá escuro ali, né, pra você entrar pra tocar, tá o backstage ali, aí você entra pra um lugar, não é, o palco tá lá do outro lado, assim, sabe? Uma vez a gente tocou num lugar, isso assim há muitos anos, eu vou contar essa história aqui, porque o Xerém, cara, vai assistir e vai se lembrar muito bem disso aí. A gente tocou numa cidade vizinha aqui, nossa, numa exposição, isso assim, primórdios mesmo, 95 e tal. Aí quando a gente chegou pra tocar, era o Zion. Daí tocava de tudo, né, cara? Tim Maia, assim, muita música e tal. Quando a gente chegou pra tocar no local da feira, o contratante, cara, levou 2 dançarinos, sabe? Isso foi uma coisa muito engraçada, bicho. A gente tocando assim, aí de repente entrou 2 dançarinos assim, pulando, tava dançando. Aí eu olhei pro Xerém, né, que a gente tem toca muitos anos junto, então eu te olho assim, já sabe o que tá acontecendo, assim, né? Aí eu meio rindo assim, ele também, bicho, o cara começou a dançar de costas, assim, de frente pra gente, né? Palco alto, cara. O cara foi dançando, ele caiu do palco. Nossa. De costas, assim, acho que eu nem viu o que tava acontecendo, tava escuro, aquela, né? O movie light assim, cortando e tal, acho que ele viu que tinha acabado o palco. Caiu de costas, cara. Em menos de 2 minutos ele voltou. Não sei como que ele conseguiu fazer aquilo. A gente sempre, de vez em quando a gente lembra disso, eu e o Xerém, porque foi uma coisa engraçada, assim, a gente não esperava nem que ter dançarino. De repente começamos a tocar, entraram correndo, assim, no meio do palco. Aí um de cada lado dançando, uma moça e um rapaz, assim, o rapaz caiu de costas, bicho. Mas deve ser no meio da fora, sei lá, vacilo, que a gente quer, né, a gente fala uma coisa que não devia falar e dá aquele, sabe? Mas é bem legal. Não acontece muita coisa, assim, como é que eu vou dizer, constrangedora, não, sabe? Essas coisinhas bobas, assim, que a gente acaba rindo depois e tal. Passa. 10 anos de banda, o que mudou na cabeça de vocês de lá pra cá? Assim? Então, o que eu havia dito anteriormente, cara, a maturidade, né? A gente fica maduro, a gente sabe onde está pisando mais, entendeu? A gente fica mais atento a muita coisa, mais seletivo, falando de show, falando de arranjo mesmo, assim, instrumental, musical. A gente começa a se ligar mais nisso, assim. Eu acho que essa experiência é que faz diferença depois. Uma banda, um Paralamas, uns Titãs, assim, por exemplo, os caras... dá diferença você ver um show deles e ver o show de uma banda que está agora no mercado, assim, é bem diferente. Postura, é uma coisa do que você adquire só com o tempo mesmo. Eu acho que esses 10 anos que a gente tem, cara, eles serviram para deixar a gente pronto, assim, para tudo, assim. Pô, hoje em dia a gente faz o som, faz show e tudo mais, mas a gente meio que respira aquele lance do Muamba antigo ainda, também um pouco e tal, porque é natural isso, né? Às vezes ligam pra gente tocar por isso. Porque, né, tem aquele CD azul de vocês e tudo mais. A gente vai, faz o som, um pouco calçado naquilo, mas de olho também numa coisa nova, né? Um som novo que a gente está querendo fazer também, formatar. E esses 10 anos de experiência, cara, são fundamentais, assim, pra você fazer uma música hoje em dia, de qualidade, sabe? Pra botar numa rádio, que a rádio vai tocar e falar, pô, essa música é legal, vamos ligar pra pedir de novo, sabe? Não é você não faz música por fazer mais, assim, vou fazer um som aqui. Você faz já com uma coisa bem esquematizada, né? Trabalhada. Você falou que a influência de som meio que mudou. Você estava falando que o reggae não era a sua praia favorita, mas que acabou rolando. A gente começou pelo reggae por causa dessas 4 composições que a gente fez em 93, assim, mais ou menos. Porque eu nunca tinha ouvido reggae, assim, sabe? Você vê, a gente fez o reggae de brincadeira, sabe? Você meio que debochava de reggae, assim, na verdade, sabe? Reggae, 3 notas. Aí a gente fez, só que rolou, assim, foi legal, sabe? Aí a gente tocou esse aniversário do garoto, aí pediram tocar de novo. Então, assim, eu tocava rock, a gente começou a tocar reggae meio no deboche, assim, né, tal. Aí a gente começou a respeitar o reggae, porque a gente começou aí sim, a gente foi ouvir. Você gosta? Gosto de bastante coisa, cara. Pô, muito bom. Steel Pulse, pô, The Wailers, cara. Muito bom, cara, muito legal. Sublime, que tem uma pegada meio reggae, com rock, meio ska, punk, assim, muito legal. Também bebe nessa fonte do reggae também, sabe? E
Eu continuo escutando muita coisa que eu sempre escutei, assim. Reggae, rock, hip hop, funk, sabe? Americano e tal. Acho que eu me baseio muito nesse tipo de som para fazer letra, fazer música e tal. Às vezes vem inspiração. É reflexo disso. O Muamba então é reflexo disso, das influências. E de música brasileira também. Pô, Paralamas, sabe? Total, assim, que é um som muito legal, que a gente gostava. O Xerém, fã de Paralamas, assim, muito. Eu acabei ficando também por causa dele. Cara, ouve essa música aqui, olha que legal, pá. Aí você acaba também, né, respirando aquilo, você fica fã. Aí você vai conhecer o trabalho deles mais a fundo, você acaba gostando. Então assim, Skank, cara, sabe? Jota Quest tem muito a ver com a gente, assim, esse tipo de som, sabe? Tem muita banda legal, assim, que não tem a ver com a gente, mas a gente acha legal também. O Canastra, a banda que eu descobri na internet, assim, achei muito legal aquilo, cara. Muito legal, assim, muito show o som dos caras. O som legal, assim, sabe? Cheio, bonito, assim, metaleira. A gente usa metal demais. Muito legal. Né? E a gente também tem metal na banda, né? A gente tá com 3 trompetes, sax, trombone. Dá uma sustentação legal também nas bases, ali fica legal. Hoje o acesso a fazer um clipe, produzir um CD, tá uma coisa mais fácil, assim. Muito mais fácil, cara. O que você acha disso? Hoje em dia você grava um CD demo, demonstração em casa. Porque vocês surgiram na batalha mesmo. Nessa época você tinha que juntar dinheiro ali, vir pro estúdio sem conhecer nada nem ninguém e tal, e fazer. Hoje em dia não, se o cara tem um belo computador e tal, né, um esquema bom de fazer, os programas instalados dá para fazer um instrumento legal, ele faz em casa, grava voz em casa, a bateria ele manda programar, se ele não conseguir ele programa em casa lá e tal, e faz, cara, dentro de casa. Dessa onda, aí leva na gravadora e mostra, tá aqui, ó, ou manda por e-mail. O Canastra mesmo que você falou, que você conheceu pela internet, né? Pela internet, entendeu? Não precisou nem hoje em dia, da mídia tá ajudando. Cara, tá muito mais fácil o acesso a instrumentos importados, antigamente não tinha isso, cara. O cara que tinha uma Fender, ele era o rei, assim, sabe? Era o rei. Eu lembro que eu ia em shows aqui em Juiz de Fora, que o cara tinha o Xerém mesmo tinha uma Fender, cara. Todo mundo, pô, a Fender do Xerém e tal, porque ninguém tinha. Pra você importar isso era caríssimo. Era impossível. Hoje, em qualquer show que você vai, tem um amplificador Marshall lá, sabe? Pá, que era caríssimo. Continua caríssimo. Mas era mais difícil de trazer, entendeu? Então, assim, hoje em dia é tudo mais fácil, cara. Mas aí o lance é o seguinte: tem um contraponto aí também. Apesar de estar mais fácil, a gente percebe muita coisa ruim também. E não só do lado musical, do lado cultural, assim. Porque está muito fácil, então qualquer um faz. Às vezes sem pesquisar, sem estudar, o cara vai lá e faz o negócio, sabe? E aquilo acaba espalhando e vira uma febre. Uma febre, do meu ponto de vista, meio negativa, assim. Que é coisa que não vai somar em nada, sabe? Então ocupando espaço talvez de uma pessoa de um trabalho que seria melhor, assim, aproveitado. Você falou que vai tocar hoje com o Marte Ataca. Marte Ataca, vou participar do lançamento do CD. Das bandas de Juiz de Fora, quais que você destacaria, assim, que tem potencial? Destaco o Cadillacs, acho o Cadillacs genial, assim. Genial, acho um dos caras genial. Acho o Marte Ataca muito legal também, sabe? Eu não sei, cara, a gente fala de outra banda, assim, é meio... Mas eu destaco essas duas mais, assim, o Cadillacs e o Marte Ataca, acho bem interessante. Então, eu gosto muito dessa banda aí. Mas tem muita banda legal, muita artista legal, muito trabalho legal, sabe? Mas que chamaram a minha atenção foram os dois. Tanto que eu vou participar com o maior prazer do show dos caras hoje, porque vale a pena. Eu vou cantar o Pão da Minha Prima, do Raimundos. Raimundos, antiga, hein? Pois é. Bacana. Entendeu? É uma música bem legal, tá? De uma banda que eu gosto também, que é o Raimundos. E eu vou lá, com o maior prazer, eu e mais uma galera, assim, né, daqui de Juiz de Fora. Vai ser meio tributo, assim, ao som de Juiz de Fora. Bacana. Sabe como vai ter os caras da Eminência, o Tuca, cara, do Tucas Band, vai estar lá. Eu não posso perder isso, cara. Não posso perder isso, não. Um show pra quem quer conhecer a cultura. Pois é, então assim, fiquei muito feliz de ter sido convidado também, né, cara, por eles e tal. E vamos nessa, vamos fazer som, cara. Para finalizar, divulga pra gente Orkut, Twitter, se tiver. Pois é, o Twitter da banda tá usando o meu, assim, Eminho, entendeu? @Eminho. E MySpace, www.myspace.com/Muamba. Tem o Fotolog também, fotolog.com/bandamuamba. O que mais?
Acho que é só, cara. Acho que é só, por enquanto. Assim. O Orkut, a gente tem comunidades lá, é só colocar Muamba ou Banda Muamba, que tem as comunidades da gente, todo mundo da banda tem Orkut, tá lá também. E é fácil de achar o Muamba, cara, mole. O MySpace é o canal mais legal porque ele tem todas as informações lá. Dá pra você ouvir, né? Entendeu? E dá pra ouvir o som também novo. Beleza, Eminho. Eu agradeço a sua participação aqui. Espero shows repletos de lotados. Obrigado, espero que vocês também, né? E que o CD saia logo pra gente poder conferir. Claro, obrigado, cara. Valeu. Mais um César Entrevista acaba. Uma boa tarde pra você. Até mais.